Agora que nós instalamos nosso primeiro site WordPress, vamos entender um pouquinho de como utilizar o WordPress. Digamos que você parou aqui na aula e você desligou seu computador e voltou. Então eu vou desligar aqui o Apache, o banco de dados, e você tentou acessar seu site aqui, ó, WordPress, e você clicou e pá, não é possível acessar esse site. Seu servidor está desligado. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, procurar, pesquisar o champ. Já estou com ele aberto aqui. Você vai startar. Existe aqui uma possibilidade, por exemplo, nos a opção Service. Deixa eu ver, config. Ah, tá aqui. Auto Start. O que acontece? Você quer que sempre o Apache e o MySQL esteja ativo na sua máquina. Então, é, então a gente vem aqui na configuração e você quer sempre que você ligue a máquina, o Apache e o MySQL esteja funcionando. Então você vem aqui e clica configuração. Você vem aqui Auto Start Apache e MySQL. É o que vocês precisam. Para quem que eu recomendo essa função aqui? Para pessoas que vão desenvolver apenas nessas duas linguagens por enquanto no WordPress, porque se você for um programador que esteja começando outro curso de outras linguagens, ao você deixar habilitado esses dois serviços aqui, você pode ter problemas com outra linguagem de programação. Se você tem um computador muito lento, um computador um pouco mais fraco, esses dois programas rodando aqui o tempo todo também podem prejudicar um pouco. Agora aqui o browser, por default, ele sempre vai abrir o browser padrão, mas se você quiser escolher outro browser, por exemplo, eu uso, vocês perceberam que eu tenho aqui 3 navegadores instalados: o Edge da própria Microsoft, que vem por padrão, o Firefox e o Chrome. Eu sempre estou usando o Chrome, mas digamos que eu gostaria de abrir outro, então eu clico aqui em navegar, venho neste computador, arquivos de programas, por exemplo, eu vou procurar o Firefox. Cadê Mozilla Firefox? Eu coloco aqui, se eu colocar aqui abrir, por padrão ele sempre vai procurar abrir no Mozilla Firefox. Ele teve um probleminha de acesso negado aqui, mas vamos ver se deu certo. Deu certo, tá vendo? Ele abriu em outro navegador. Eu vou vir aqui, vou limpar e vou salvar. Ele tá falando esse acesso negado aqui, mas vocês podem ver que está funcionando. Se no caso de vocês não funcionar, a gente pode estar procurando alguma solução, mas eu acho que é só um pequeno bug mesmo da plataforma. E aqui é o editor. No caso eu uso o editor que eu estou usando é o VS Code, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê Microsoft? Acho que não está nessa pasta. Deixa eu ver se está aqui.
Não, também não. Deixa eu procurar aqui onde que ele starta. Microsoft VS Code, já era para estar no Microsoft VS Code. Deixa eu pegar esse caminho aqui. Eu vou colar ele. Não deu certo. Users app data. Que é um pouquinho mais difícil. Eu vou em user, Jamário. Essa pasta ppdata, ela é uma pasta oculta, então eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que vir aqui e habilitar exibir ocultos, itens ocultos, beleza, exibir itens ocultos. Então eu já posso vir aqui, usuários, Jamário, appdata, local, appdata local, programs, Visual Studio Code aqui. Esse é o caminho. Então eu vou pegar esse caminho bem aqui, vou colocar aqui e vou abrir e pronto. Não é aqui não, é aqui ó, no editor, e vou deixar para o padrão. E aí sempre que eu for abrir, por exemplo, se eu clicar aqui em config, ele vai abrir no VS Code em vez de abrir no editor de notas do Windows. Deu um pouquinho de trabalho, fazia tempo que eu não olhava aquela pasta, mas é só seguir o exemplo. Então eu quero abrir um arquivo aqui. Esse config aqui a gente quase não usa ele edita alguns arquivos chaves do PHP e do Apache, mas isso aqui foi só um exemplo para você saber como que funciona. Então tá, já aprendemos como startar manualmente, aprendemos como colocar eles para funcionar sempre, assim que o computador liga, eles já ligam junto com o Windows. Aprendemos a colocar o editor de texto, aprendemos a trocar o browser padrão. E agora vamos entender como que funciona o WordPress. Então aqui no WordPress, sempre que a gente estiver logado, ele vai ter essa barra aqui. Começando pelo botão WordPress, ele vai te encaminhar sobre o WordPress. Então aqui nesse botão aqui, ele sempre vai te levar para o link externo sobre o WordPress, wordpress.org, a documentação, suporte, feedback. Todos esses itens vão te levar para páginas oficiais do WordPress. Esse segundo item, ele vai te levar para alguns outros caminhos. Dependendo de algum template ou plugin que você instale, vai abrir mais opções, mas basicamente é painel e temas. E quando você estiver dentro do painel, ele vai abrir painel e o site, que é aqui a página externa que o cliente vê, que é onde a gente está. Aqui é o editor do site. Vamos clicar aqui no editor para ver para onde é que ele leva a gente.
certo? Isso aqui é uma funcionalidade nova do WordPress que é bem parecido com o que nós vamos fazer. Ele visualmente deixa você estar manipulando itens do WordPress. Ele é uma funcionalidade bem nova e ele foi lançado há pouco tempo, não existia. Você pode visualizar, salvar. Ele tem uma configuração aqui. Você pode trocar o estilo, cores de fonte, mas não vem ao caso. Então nós não vamos salvar, a gente não fez nenhuma modificação. Aqui é para a gente colocar novos blocos, nós não vamos colocar, nós vamos clicar aqui e sair para o painel. Tá. Voltando aqui, a gente tem a seção de usuário. Então ele fala a primeira coisa, que é o meu nome de usuário, admin. Ele me manda editar perfil e faz o meu logout da plataforma, que você sempre vai fazer quando você não estiver em um ambiente seguro, né? Eu vou relogar, entrei de novo, e aí nós temos o painel WordPress. O painel WordPress, ele, assim que você instala, ele vai te mostrar a versão do WordPress que você está. A gente está na versão 5.9. O WordPress está sempre atualizando de tempos em tempos. Quando eles criam novas funcionalidades, eles descobrem algumas falhas, eles criam atualizações e podem mandar, e você pode atualizar ou não. É sempre recomendado que você mantenha o WordPress atualizado. Nesse painel inicial, quando a gente vai instalando alguns plugins, vão criando novas caixas aqui. Você pode arrastar e soltar essas caixas aqui como lhe convém aqui, né? Então a gente tem aqui o diagnóstico. Até agora não tem nada. A gente tem essa aba agora. Ela fala normalmente a quantidade de posts, de páginas e comentários que você tem, além do tema que está instalado. Mais tarde a gente vai entender o que é um tema. Aqui a gente tem um rascunho rápido. É como se fosse um post muito rápido que você faz aqui. A gente não utiliza isso aqui. Aqui na aba de novidades, sempre que tem a novidade de atualização, ele vai estar colocando aqui. Você pode ou não escolher uma localização. Ele achou Porto aqui, mas isso não vem muito ao caso. Isso aqui é só atualizações mesmo do WordPress. Não tem muito a ver com a gente. Eu vou até cancelar isso aqui. Vamos entender a estrutura inicial. Posts. Tudo para o WordPress basicamente são posts, são postagens. Ele tem uma estrutura bem peculiar. Então aqui tem o título. Antigamente era bem marcado, o WordPress ele era bem marcado. Ele tinha aqui escrito uma caixa de diálogo, escrito título, outra aqui chamado conteúdo. Eles trouxeram uma abordagem que a gente chama de clean, né? Clean code, bem clean. Então assim, quem vê ele pela primeira vez acaba até estranhando, né? Mas aqui é o título da postagem que você for fazer. Esse é o título. E aqui você tem a caixa de texto. Dentro da caixa de texto você pode criar novos blocos. Você pode criar um novo bloco. Esse bloco aqui é o bloco de primeiro post. Aí ele está falando que você pode editar ou não. Quando eu dei um enter aqui, ele criou um novo bloco. Eu posso começar a digitar nesse bloco, digitar aleatoriamente, e ele está no tipo parágrafo. Eu posso criar ele de tipo lista, coluna. Deixa eu criar a lista aqui, aí vocês vão perceber. Aí beleza, criei uma lista. Eu quero criar uma outra seção. Aí eu clico nesse mais aqui. Eu quero outro título? Não, eu quero uma galeria. Pode ser uma galeria. Quando eu falo que eu quero a galeria, ele pede as fotos, né? Deixa eu estar achando algumas fotos aqui.
eu confesso que eu vou ter fotos mais aqui. Cadê? Multimédia, Pictures, Animes. Eu vou clicar aqui, ó, em várias fotos. Ele cria uma galeria para mim. Eu posso atualizar, eu posso até visualizar essa postagem. Aí eu vou dizer que é no computador mesmo, que ele abre em outra aba. Então meu post está aqui. Então, basicamente, eu estou mostrando para vocês mais ou menos como que funcionam as ferramentas principais. Se eu clicar em navegar por todos, ele abre aqui, por exemplo. Eu posso pôr um vídeo do YouTube, tá vendo? Eu venho no YouTube e aí eu posso colocar Get your clients to love their WordPress site on any device. eu posso colocar um vídeo aqui do YouTube e incorporar, aí atualizar. Quero visualizar de novo. Aqui, ó, o vídeo já está aqui. Não, existe muita coisa que dá para fazer dentro do WordPress. Se eu clicar em clássico, ele vai abrir o editor clássico. Eu posso criar uma tabela, tá vendo que ele está exemplificando a tabela aqui. Eu posso colocar áudio. Por exemplo, eu posso pegar um áudio que eu gravei, um podcast, e jogar aqui no título. Eu posso colocar comentários. Até essas opções novas, por exemplo, eu posso colocar um link do Spotify, eu posso colocar um vídeo do Vimeo, aí eu posso colocar uma galeria do Flickr, do Kindle. Tem muita coisa nova, muita coisa interessante que dá para fazer aqui no WordPress. Mas vocês veem que é um site muito simples, não tem muita coisa, né? Mas nós vamos aprender a melhorar isso aqui. Então aqui em post nós temos todos novos, categorias de post. Por que uma categoria de post? Por exemplo, eu quero post sobre moda. Eu não preciso, posso pôr uma descrição nela se eu quiser, mas vou adicionar uma categoria. E eu vou adicionar a categoria de entretenimento. Lembra quando eu falei que você pode fazer um jornal como o G1, R7 ou alguma coisa? Vocês podem ver que lá tem notícias de Goiás, notícias do Brasil, notícias do mundo. Então vocês conseguem pegar, por exemplo, um post de vocês e vincular ela a uma categoria. Aqui está sem categoria, eu vou colocar entretenimento e vou atualizar. Aí vocês podem, por exemplo, criar um menu que tenha a categoria entretenimento, que ele vai listar só as postagens de entretenimento. Tem as tags também, que é basicamente parecido com o Twitter, né? É como se fosse uma classificação. Normalmente a gente usa palavras simples, sem vírgula, e separa por vírgula. Então, vírgula, notícias, vírgula, games. Então a gente cria as tags aqui. É importante também essa imagem destacada. O que é uma imagem destacada? É normalmente aquela imagem que aparece no topo, na lista do blog, na imagem principal, tá vendo? Eu coloquei ela aqui, ó, e ela virou uma imagem de destaque. Quando você tem várias notícias em forma de galeria, é aquela notícia que fica, é aquela imagem que fica no topo da notícia. O WordPress, o que ele faz? Normalmente ele cria o resumo automático, ele pega as primeiras frases que você escreveu do corpo do texto e coloca como resumo. Mas, digamos que você quer ter um resumo personalizado, você pode escrever um resumo de um post. E a discussão, você permite comentários,
ou não permite. Se você desmarcar, as pessoas não podem comentar aquele post. Eu vou desmarcar. Esses pingbacks é como se fosse uma âncora ali que a pessoa pode estar fazendo igual no Twitter faz. Você marca a pessoa ali numa thread e vão comentando ali. Sites mais estilo blog, eles têm isso. Sites mais institucionais, a gente não utiliza esse tipo de ferramenta. Vocês podem perceber que desapareceu uma caixinha que tinha aqui para a pessoa poder fazer um comentário. Onde que é interessante ter comentário? Blogs, página institucional, você vai deixar um comentário? Não, você não vai deixar comentário. Então vamos lá. Vamos voltar a entender aqui. Eu quero voltar, eu vou clicar no botão do WordPress. Eu vou aqui em mídia. Vocês acabaram vendo a mídia, mas não entendendo ela. Existe um local novo. Por exemplo, a gente tem a biblioteca principal e eu posso criar uma biblioteca separada. Por exemplo, eu quero uma biblioteca de fotos de noiva. E aí eu sempre que tem fotos de noiva, porque a gente acaba reaproveitando essas fotos da galeria. Então você pode criar uma nova, soltando aqui, e ela vai vincular essa biblioteca de forma diferente. E aqui tem a biblioteca geral, que é a mais comum que a gente utiliza. Então tem todas as imagens aqui, a gente pode estar excluindo essas imagens, pode estar alterando o título, colocando um título alternativo, pondo uma legenda, uma descrição, e ele te dá o local físico onde ele salvou essa imagem aqui, caso você precise. Agora a gente vem para a estrutura de páginas. Aqui normalmente a gente cria páginas. Por exemplo, eu quero uma página de contato. Eu venho aqui, escrevo contato. Teste da página de contato. Eu não vou fazer nada diferente nessa página. Eu vou só sair aqui. Daqui a pouco eu mostro como que insere a página de contato aqui. Aqui são os comentários. Aqui você pode aprovar, apagar, escrever um comentário, mandar ler o spam. Eu gosto de falar um pouco sobre essa parte aqui, porque muitas empresas, muitos hackers enviam vírus a partir de mensagens. Eles ficam mandando código injetado junto com os comentários, e se você não tiver atento, você pode estar infectando seu site clicando nos links ou nos comentários. Então, questão de quem vai usar comentários no site WordPress, é bom sempre estar atento a isso aqui, aos comentários. Existem até alguns plugins que protegem o site contra isso. Eu vou pular um pouco essa parte. Eu vou aqui em configurações. Configurações em geral, a gente tem um título do site, a descrição. Ele sempre coloca aquele texto aqui, você pode pôr outro texto. Aqui é o endereço físico do seu site. Esses dois normalmente são o mesmo endereço. Aqui é o endereço do administrador. Aqui, questão de membros, é que a gente marca qualquer pessoa pode registrar ou não. Normalmente, quando você faz um blog público, você clica aqui e marca qualquer pessoa pode registrar. Quando é uma página institucional, você não deixa marcado. Aqui ele está dizendo a função do novo usuário. Por exemplo, alguém se cadastra no site. Se você marcar, olha, qualquer pessoa pode se registrar, por padrão, você vai colocar ela como assinante. Por quê? Porque um colaborador tem acesso a esse painel. O assinante, ele não, de forma alguma, ele consegue ter acesso a esse painel. O colaborador, ele tem acesso a esse painel com limitações. Vai aparecer só para ele poder talvez fazer um post. O autor, ele consegue fazer posts, ele consegue mexer nas categorias, mas ele não consegue vir aqui, mexer em usuário, plugin, aparência. O editor, ele tem um pouco mais de liberdade, e o administrador é o cara que vê tudo. Então, hoje nosso perfil é administrador.
Se a gente criar um novo usuário, vocês podem fazer o teste na casa de vocês, criem outros usuários com essas permissões e vejam como que o menu aqui, ó, vai interagir com cada uma. A gente consegue, deixa eu desmarcar aqui, o idioma do site, o fuso horário. Logicamente a gente está aqui no Brasil, eu estou aqui perto de Brasília. Eu poderia buscar Brasília, mas é o mesmo de São Paulo, então é o mesmo fuso horário, não atrapalha em nada. Aqui é a forma que você quer que exiba a data, eu deixo esse padrão aqui mesmo. Horário, se você quer que exiba PM ou AM ou formato 24 horas. E aqui você pode marcar o dia que começa a semana. Normalmente, o dia que começa a semana é domingo mesmo, né? Mas às vezes você quer mudar isso aqui e tal, mas por padrão é domingo. Dificilmente, eu nunca vi ninguém mexer nisso aqui, para falar a verdade. Aqui é a questão de send mail, por exemplo. O WordPress ele envia alguns e-mails automáticos quando alguém cria uma conta, que alguém faz a solicitação aqui. Se você tiver no servidor, mesmo que você não configure isso aqui com os dados do seu servidor, o WordPress vai mandar esse e-mail. Se o WordPress não conseguir mandar o e-mail, aí você precisa ir lá no servidor. Isso aqui a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver fazendo um site em produção mesmo. Mas isso aqui é basicamente para ele ter acesso ao servidor de e-mail do seu domínio. Aqui na leitura é um pouco que a gente faz a configuração, por exemplo. A sua página inicial ela exibe os posts recentes ou ela é uma página estática? Se você clicar aqui é uma página estática, você vai criar uma página estática, por exemplo, uma página home, e clicar e marcar, e a página de post você vai criar uma página de post. Vamos deixar como é que está aqui mesmo. A página home vai ser uma página de posts, ela vai mostrar no máximo 10, e os feeds RRS mostram os últimos 10. Não preocupem com isso aqui. Talvez nem com o post agora, não vem muito ao caso. Agora ele está dizendo, olha, com o post eu mostro o texto completo ou um resumo. Aí, por bem, eu mostro um resumo. Se você, por exemplo, for colocar seus posts recentes, se você colocar o texto inteiro, vai ficar enorme, vai ficar ruim. Então, marca o resumo. Aqui, ó, lembra que eu falei da visibilidade dos motores de busca? É aqui que a gente desmarca, né? Eu não vou mexer. Eu vou salvar aqui. Aqui em discussão é uma parte bem chatinha, mas aqui basicamente é que você vai configurar toda a questão dos comentários no site. Então, por exemplo, você pode liberar comentários só quando o usuário já tiver um comentário liberado. Você vai falar que os comentários ele encerra com comentários que não foram mexidos há mais de 14 dias, por exemplo. Você pode mudar isso aqui. Existem várias regras, vocês podem estar olhando. Questão de avatar, vocês podem estar habilitando, desabilitando ou habilitando avatares. Você pode estar colocando um avatar padrão, que pode ser um vazio, pode ser esse de pessoa misteriosa, que é este aqui. Você pode estar utilizando esses avatares. Existe um site que gerencia os avatares. Mais para frente eu explico para vocês como é que funciona. É uma ferramenta que ela é externa, por exemplo, ela é uma ferramenta global. Por exemplo, você cria sua conta do seu e-mail e ele vincula lá. Ele vincula essa questão dos avatares. E, por exemplo, sempre que você criar um site ou alguém te chamar para seja moderador, escreva no meu blog WordPress. Se você usar o mesmo e-mail que está vinculado, o avatar que está naquele site sempre vai aparecer nas postagens. Questão de média é só para você configurar tamanho de imagens. Aqui os links permanentes são interessantes, são importantes. Por exemplo, eu sempre gosto de trabalhar com esse nome do post aqui, ó. Essa estrutura aqui é como ele mostra, por exemplo, os arquivos, né? Então ele pode mostrar numerado. Esse aqui mostra a data de publicação mais o nome, sempre sem acento, separação por hífen.
Aqui ele usa uma variável com o ID da publicação. Eu sempre gosto de usar o nome do post, eu acho mais interessante. E por fim a gente tem a privacidade, onde ele permite que a gente crie página de privacidade ou utilize uma padrão. E a gente pode usar é sempre interessante usar isso aqui, principalmente por causa do LGPD, né? LGPD, então é bom sempre você ter uma segurança, tá se resguardando, estudando um pouco sobre LGPD. Agora eu vou entrar em ferramentas. Aqui nas ferramentas, por enquanto eu não vou mexer, eu iria passar, mas eu vou deixar para lá. Pule a etapa de ferramentas, é um pouco complexo. Vamos para usuários. Vocês podem ver que apareceu minha foto aqui, porque lembra que eu falei de um sitezinho lá? Então, eu tenho meu e-mail cadastrado naquele site. Então, qualquer site WordPress que eu criar, ele vai puxar o meu avatar que está registrado lá. Ele sabe qual é meu e-mail, ele vincula isso automaticamente. Vocês podem estar colocando novos usuários. Então, o nome de usuário é o nome que o usuário usa para logar. Então, sem acento, sem maiúsculo, sem espaço, no máximo um underline, talvez. Então, por exemplo, Jamário ponto Nascimento é aceitável. Agora, Jamário espaço Nascimento não é adequado. Nomes de usuário não podem ter caracteres especiais, espaço, acentuação, maiúsculo, minúsculo, você deve seguir esse padrão. O e-mail que ele vai usar, aí aqui sim você põe o nome e aqui o sobrenome, se for 2 ou 3 sobrenomes. Se ele tiver um site, você pode pôr o endereço do site aqui. O idioma você pode escolher manualmente, você pode usar o padrão do site. Quando ele logar, o site vai estar no idioma que foi escolhido aqui, ou padrão, no padrão que você instalou. Você pode gerar uma senha para ele, ele vai gerando aqui, você manda para ele, ou você pode fazer aquela questão da senha fraca e ele vai pedir para você confirmar. É lógico que os usuários têm dificuldade de escolher uma senha forte. Normalmente você define uma senha aqui, manda para o usuário e ele troca assim que ele fizer o primeiro login. E lembra do e-mail? Ele envia uma notificação para o usuário falando que ele é um novo usuário do seu site. Se ele for um assinante, o assinante é um leitor do blog, ele só vai ler seu site. Se ele for um colaborador, ele vai poder ajudar a moderar esse site seu. Se ele for um autor, ele vai poder escrever artigos. Editor vai poder fazer tudo que esses usuários fazem, mas editar posts de outras pessoas. E o administrador é o boss aqui, é o cara que faz tudo. Cria usuário, desmantela o usuário, cria post, apaga a página, desconfigura seu site todo. Então é sempre uma função assim muito vocês têm que tomar muito cuidado quem vai ser o administrador da página. A pessoa pode acabar com a página todinha. E na próxima aula nós vamos ver a parte de plugins. Como essa aula já ficou grande, já se estendeu bastante, e plugins e aparências na verdade a gente começa a construir a nossa ideia de um site que se manipula de forma fácil, de forma intuitiva. Eu vou estar separando esses itens e trabalhando eles de forma paralela, explicando o que vocês devem saber de cada um deles e está aplicando a construção do nosso site low code, né, entre aspas, nosso site que é construído de forma visual, bonita, simplificada, onde vocês vão poder estar entregando sites de alta qualidade e de forma simples, onde você não precisa entender de códigos complexos, você vai estar realmente entrando no mundo da tecnologia de uma forma simples. E nada impede que vocês queiram aprimorar seus conhecimentos, queiram entender um pouco mais da parte de código do WordPress e de outras linguagens de programação.